Olá, boa tarde, bom dia. Hoje, como vos tinha avisado e como está escrito aí no introito da aula, vamos ter uma aula especial. Não posso estar presente e, portanto, vou-vos deixar aqui algumas indicações sobre o tema da aula de hoje. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre as linguagens do discurso scripto. Já vimos o áudio e o vídeo, portanto, verificámos que têm características dinâmicas e, portanto, em movimento e, portanto, que variam o seu valor com a passagem do tempo. Neste caso, vamos ter um discurso em que ele é estático. É estático e, basicamente, tem características de ser permanente no tempo. Temos aqui no ecrã 2 do PowerPoint que está nesta aula alguns exemplos de linguagens do discurso escrito. A pintura, os sinais de trânsito, os cartazes, os livros, as pautas de música são linguagens diferentes que aparecem neste discurso segundo a categorização do professor Armando Rocha Trindade. Estas linguagens têm em comum o facto de serem apresentadas em duas dimensões, sempre, de serem colocadas em qualquer suporte, portanto, seja de papel, de materiais metálicos, pedra, madeira, portanto, qualquer uma superfície serve. E, claro, tem aquela característica que já falei de serem estáticos e permanentes. No nosso ecrã 4, vocês podem ver aí uma listagem de diferentes linguagens que estão associadas a este discurso cripto, os diferentes suportes que podem suportar estes documentos e os próprios documentos em si. Passamos ao ecrã 5, que refere a alguns tipos de discursos ou alguns tipos de redação de texto. No fundo, aquilo que se quer dizer aí é que quando escrevemos, qualquer que seja a linguagem que estamos a utilizar no discurso cripto, nós temos de ter o cuidado de fazer um processo da chamada mediatização. A mediatização da linguagem, que está centrada aí no retângulo verde, portanto, no meio, significa que eu tenho que passar as minhas ideias para um texto e esse texto tem que estar muito bem adequado ao público. E, fundamentalmente, deve estar, enfim, variando um pouco com os tipos de texto que eu tenho de fazer, deve estar feito tendo em conta algumas regras. Basicamente, as mais comuns e as mais usuais, que não em estilo literário, como propriamente dito, são uma escrita simples, frases curtas e uma pontuação adequada. Portanto, para isso é importante que nós percebamos qual é o público que nós estamos a tratar. Falando agora nos cartazes, eu diria que cada cartaz, que o conjunto das cartazes que existem são mais ou menos têm todas as mesmas características, ou seja, cada cartaz tem um tema. Não há cartazes multitemáticos. Cada cartaz tem uma ilustração, ou seja, uma organização do espaço gráfico, onde há uma imagem e onde há cor e a maior parte das vezes há texto. Nem sempre existe este texto, haverá situações, diria, um pouco excepcionais em que o texto não existe. Mas esta organização da imagem e do texto faz aquilo que nós chamamos de layout. O layout, além dessa organização espacial, tem em conta duas questões que são fundamentais. O foco do cartaz, que é algo que nos atrai de imediato e de uma forma emocional quando olhamos para o cartaz, e a cor. A cor é, no fundo, também um chamariz, uma forma de organizarmos esse cartaz de forma a que ele comunique com o outro. As cores organizam-se e colocam-se cores de acordo com o círculo das cores. O círculo das cores, que é já conhecido de vós com certeza, das aulas de educação visual, dizem coisas do género, não se devem colocar cores opostas, cores complementares. Vermelhos e verdes funcionam normalmente mal, amarelos e azuis também mais ou menos. Neste caso o amarelo e o roxo não funcionam bem, o laranja e o azul também não funcionam bem. Portanto, é bom que quando se organizem cores dentro de um espaço gráfico de um cartaz, portanto, do layout do cartaz, se utilizam cores contíguas dentro deste espectro. O vermelho e o roxo, o vermelho e o laranja, o azul e o verde, portanto, são combinações que funcionam normalmente bem. Portanto, quando não somos artistas por excelência, o facto de organizarmos cartazes de uma forma relativamente amadora, se utilizarmos estas regras, estaremos mais ou menos
a salvo de qualquer coisa má. Moedas distinguiu 6 tipos de cartazes, categorizou-os de 6 formas diferentes. Elas são aqueles que estão aqui listados no ecrã número 8. São os informativos, educacionais, publicitários, de ambiência, os estéticos e os criativos. Estes dois últimos estão aí com cores diferentes, porque eu próprio não considero que seja uma boa forma, uma boa categorização, tendo em conta que quer o conceito de estética, quer o conceito de criação, na minha opinião, devem estar incluídos nos outros tipos de cartazes. Portanto, não impede que um cartaz publicitário não tenha estética e tenha um sentido criativo muito grande, normalmente tem, não é? Vemos agora aqui exemplos de um cartaz educativo, portanto, cartazes que tendem a moldar os comportamentos e os valores, portanto, indicação, não mais que isso. Portanto, ser bom aluno, colocar o lixo nos caixotes, indicações desse género. Aqui um cartaz, ainda polémico, de que há 2 ou 3 anos teve alguns problemas em Itália, fundamentalmente, mas pelas características do próprio cartaz e pela mensagem passada. Portanto, é um cartaz que podemos considerar também como um cartaz educativo, portanto, o chamar a atenção para questões, fundamentais da sociedade, neste caso, a transmissão do vírus HIV-Sida. Um outro cartaz, neste caso um cartaz publicitário, muito bem trabalhado em termos da estética e da criatividade, como há bocado falava, e onde o foco é dominado pela cor, aparentemente pela cor amarela, e o foco muitas vezes varia de pessoa para pessoa. E a marca, portanto, aquilo que é, digamos, o que é vendável, não é? No canto inferior direito, como em quase todos os cartazes publicitários, com a sua imagem de marca a ficar no sítio mais legível do espaço gráfico, que é a zona diagonal entre o canto superior esquerdo e o canto inferior direito. Portanto, essa linha diagonal é aquela mais rica em termos da retenção da informação que ela é colocada. Mais um cartaz, também publicitário, este aqui apelando a formas da sensualidade e, portanto, evocando emoções, portanto, quer masculinas, quer femininas. Não há aqui, eventualmente, uma predominância de um ou do outro, porque é um cartaz que tem a ver com cerveja, naturalmente, e as formas com que estão organizadas dentro do próprio cartaz e o próprio texto sugere uma relação emocional, não só com a bebida, mas também existe aqui uma característica importante, que é a cor geral que este cartaz tem, que é uma cor dourado, que é uma cor de satisfação e de bem-estar, contrariamente a outro tipo de cores. Um outro cartaz aqui, um cartaz publicitário também, ainda. Pode-se eventualmente utilizar este cartaz como um cartaz educativo, atendendo aos valores que a marca publicitária tenta passar através deste cartaz. Mas não é apenas isso, portanto, não é inocente esta organização e este tipo de campanha de marketing desta multinacional, da Benetton, portanto, que alia aqui duas coisas, aos valores da humanidade e à publicidade da marca. No cartaz seguinte, do ecrã 14, temos dois exemplos de cartazes publicitários, coisas muito simples, bastante feios, sem pouca estética, e muito pouco criativos, mas que dão aquilo que é importante, a informação, muito factual, as horas, locais, sítios, como se inscreve, o telefone, etc. Portanto, eu diria que funcionam, são cartazes funcionais. Um cartaz que normalmente é difícil de analisar, que são os cartazes de ambiência. Estes cartazes de ambiência tentam tapar locais degradados, portanto, tentam dar ao ambiente urbano uma estética melhor. Em alguns casos, como no caso da esquerda, é um cartaz que tapa uma casa degradada e que, curiosamente, estava em frente da Sé Catedral da Guarda. O cartaz da direita é um cartaz que encontrei na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e que tapa umas obras. Aqui associa-se o cartaz de ambiência, digamos, a um espaço publicitário. Mais um cartaz de ambiência, no ecrã 16, onde o paradigma da capa, o homem da capa preta, da Sandman, isto é no Porto, naturalmente.
E aqui temos pequenas questões relacionadas com aquilo que vos falei das duas categorias de cartazes que o Abraham Moles relaciona nos seus dois últimos, os cartazes estéticos e os cartazes criativos. Tenho aqui apenas duas pequenas frases, de pequenas citações. Eu, no fundo, suportando a ideia de que quer as características criativas, quer estéticas, devem estar associadas a todo o outro tipo de cartazes. E terminamos aqui com a nossa imagem conhecida e agora, antes mesmo de terminar, o trabalho que tenho de fazer. Eu vos peço aqui em grupo, produzam um cartaz. De acordo com esta tabela, os grupos 1, 4, 7 e 10 fazem um cartaz educativo, os outros grupos fazem os cartazes respectivos que lá estão. O cartaz informativo e o cartaz publicitário. Quero que façam de uma forma o mais artesanal possível, utilizando o PowerPoint, podem copiar coisas da net, podem tirar fotografias, podem fazer como quiserem, e associado ao cartaz que o devem colocar no fórum da aula, da aula 6, vocês façam um pequeno texto explicando a função do cartaz, explicando, dizendo por que razões é que escolhem aquelas imagens, qual é o impacto que essas imagens têm no público, onde está o foco do cartaz, qual é a função do texto que lá colocam, de forma a que se consiga perceber o que é que o cartaz pretende dizer. Bem, em princípio, se o cartaz estiver bem feito, nós percebemos. E pronto, este trabalho é para ser feito hoje dia 12 de março. Eu verei os trabalhos no sítio onde, depois do dia 12, no dia 13, portanto amanhã, e para que na próxima sessão vocês vão continuar a trabalhar nestes cartazes, mas isso dir-vos-ei depois na próxima aula, está bem? Pronto, fiquem bem, bom trabalho, e se tiverem dúvidas colocam no fórum, está bem?